o tema da aula de hoje é treinamento muscular respiratório, baseado em evidências da avaliação à prescrição de um caso clínico estruturado. Então, o objetivo de toda essa nossa conversa é falar um pouco sobre a importância da avaliação estruturada, né? Falar da musculatura respiratória do paciente, das limitações funcionais do paciente, falar sobre os protocolos baseados em evidências, né? Tanto de treinamento muscular respiratório, tanto de treinamento muscular expiratório, e a integração dos exercícios, né? De todos os treinamentos, tanto, né, da parte respiratória quanto a aeróbica, treino de força, enfim, no geral, que tudo isso engloba um programa de reabilitação. Tá? E depois a gente vai fazer uma mensuração aí dos resultados do caso clínico e ver se é sucesso ou não. Né? E aí vai ver também o impacto na qualidade de vida do paciente, que no final das contas, um tratamento bem estruturado, né? Você vai ter um impacto positivo ali, não muito bom na vida do paciente. Então, a importância aí da gente conseguir ter uma boa estrutura de todo o processo de reabilitação, e aí o treinamento muscular respiratório ele faz parte, né, desse processo. Então, é bom a gente entender como que é feito toda essa parte, tá? Então, por que o treinamento muscular respiratório se torna essencial durante o processo de reabilitação, né? Então, por quê? Olha só, a musculatura respiratória, ela responde muito bem ao treinamento de forma progressiva. E se você tem um paciente com limitações funcionais, né, ele vai responder de uma forma benéfica em todo o processo. Né? Então, o paciente que tem ali fraqueza de musculatura respiratória, que vai gerar uma redução ali da geração das pressões inspiratórias e expiratórias, né? Uma redução da tolerância desse paciente ao esforço, né? Porque ele está com descondicionamento físico e também ventilatório. E aí, quando você faz a integração disso com a reabilitação pulmonar, né? E aí a gente consegue visualizar que o treinamento muscular ele vai melhorar os sintomas e a capacidade funcional e também a qualidade de vida do paciente. Né? Por que isso? Porque todo o processo, né, de perda de capacidade funcional, de capacidade respiratória, ele entra num ciclo vicioso. Então, o paciente ele evolui ali com cansaço, né, que é a dispneia, e com aquele cansaço. Esse cansaço vai trazer uma redução da atividade física desse paciente, obviamente. Essa redução da atividade física vai gerar um descondicionamento físico, tá? Que vai gerar uma maior dispneia. E aí, olha como uma coisa puxa a outra, né? Então, ele entra num ciclo e a gente precisa fazer a quebra desse ciclo. E como que a gente faz a quebra desse ciclo vicioso? É justamente ter um treinamento estruturado, né? Para a gente conseguir melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar a capacidade respiratória e melhorar a qualidade de vida, tá? Então, pensando nisso, foi o que a gente estruturou no caso desse paciente. Então, aqui a gente tem um caso clínico de um paciente real, é um paciente que eu atendo, né? Esse paciente, né, eu trouxe aqui WDF, é um paciente com graves limitações funcionais e respiratórias, é um paciente novo, jovem, né, 37 anos, com IMC de 23,7, né? Sedentário, etilista, nega tabagismo, né? A única história de tabagismo ali mais próximo dele era o pai, né? É hipertenso,
teve diagnóstico de hipertensão em 2024, que foi recente, né? Se a gente for parar para pensar, nós estamos em 2026. Teve, né, uma tuberculose pulmonar em 2003, quando ele tinha 20 anos, e fez uma cirurgia de septoplastia em 2021. Tá? Ele chega para avaliação relatando uma queixa principal o seguinte: falta de ar e cansaço que vem evoluindo de forma progressiva desde 2023, tá? Quando a gente faz uma avaliação da classe funcional desse paciente, o NIRA dele é 4, que fala aquele paciente que tem dispneia em repouso, tá? Ele sente fadiga grau 3, né, de forma diária. Então, ele sente falta de ar diariamente, tá? Isso de forma intermitente. Então, tem momentos que ele sente, tem momentos que não. Isso vai oscilando no decorrer do dia. E tem uma ausculta pulmonar ali, né, diminuída, mas com crepitações, isso em bases, tá? Em base direita. E aí, quando a gente vai progredindo na avaliação, olha só os dados que a gente encontra, né? Na primeira avaliação, né? Então, esse paciente ele apresenta uma pressão inspiratória, né? Avaliado no manovacômetro, tá? O manovacômetro, que é esse aparelho aqui, ó. Então, na avaliação da manovacometria, que pode ser nesse aparelho que eu mostrei, e também pode ser nesse outro aparelho aqui, que a gente chama de Smart Adaptor, que é o novo aparelho da linha PowerBrift, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí, mas esse novo aparelho. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, curto explicando sobre ele, que também faz avaliação de força de musculatura inspiratória e expiratória, tá? Então ele tem ali uma API de 53 centímetros de água, que corresponde ali a 42% do que ele deveria fazer, né? Do predito. Isso coloca ele no grau de fraqueza que a gente chama de fraqueza grave. Já na pressão expiratória máxima, ele tem 73 centímetros, que gira em torno ali de 54% do valor predito para ele, que coloca ele numa classificação moderada de fraqueza. Quando a gente fala de pico de fluxo, e a gente utiliza, né, o Peak Flow para estar fazendo essa avaliação, ele tem ali 433, que corresponde a 45,3% do valor predito, que também coloca ele num grau grave ali de diminuição desse fluxo expiratório. Tá? E na primeira avaliação, quando a gente fala avaliação da expansibilidade pulmonar, quando a gente avalia a linha axilar, ele tem expansibilidade de 2,5 centímetros. No processo xifoide, 2 centímetros, e na região umbilical, 1,5 centímetro. E aí a gente espera que um paciente, né, ele expanda mais do que 4 centímetros quando a gente faz essa avaliação da cirtometria torácica. Tá? E quando a gente faz a avaliação da força dinâmica de musculatura ventilatória, que a gente pode utilizar esse aparelho aqui, né, que é o K5 ou o KH2 para estar fazendo essa avaliação, tá? Também da linha, né, PowerBrift. Ele fala para a gente o seguinte, olha, o valor obtido foi de 67,6 centímetros, que corresponde ali a 53,6% do que ele deveria fazer. E aí coloca ele numa classificação de fraqueza moderada, né? E aí tem um fluxo, né? Um pico de fluxo inspiratório de 3,9 litros por segundo e um volume de 2,3 litros, tá? E aí, gente, olha que interessante, né? O que isso mostra para a gente? Que esse paciente,
ele tem ali uma redução importante quando a gente faz a avaliação, quando a gente vai juntando todo esse processo. Então, esse paciente ele vai cansar mais, né? Ele vai ter uma limitação um pouco maior do que uma pessoa com os parâmetros normais, tá? Então, isso daqui indica que esse paciente, né, ele não tem uma força suficiente, né, para sustentar um exercício. Por isso também que ele cansa bastante. Tá? Então, uma coisa está relacionada à outra, né, como a gente falou lá atrás, naquele ciclo vicioso. E aí, quando a gente faz a avaliação da força de pressão palmar, né, com o dinamômetro, a gente vê, a gente enxerga alguns pontos. Ele, do braço direito, ele faz ali 30,1 quilograma força, né? Que gira em 58% do valor predito. Então, ele está classificado dentro de uma fraqueza moderada. E da mão esquerda, 32,6, que dá para ele 70% do predito para ele, que ainda se encontra, apesar de melhor do que a mão direita, mas ainda se encontra dentro da fraqueza ali moderada, tá? Quando a gente fala da classificação. E aí eu trouxe um gráfico aqui, bem importante, né, que a gente vai falar mais à frente, mas aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse, né? Isso daqui é a primeira avaliação, né? E aí, ao final aqui, a gente tem uma última avaliação. Aqui, ó, teve a primeira avaliação, a segunda avaliação e a terceira avaliação, que ele vem numa curva progressiva de melhora do S-índice, que é a medida que avalia a dinâmica de musculatura ventilatória. Juntamente com isso, você tem uma melhora também do pico de fluxo inspiratório. Então, tudo sobe. Né? Se você tem uma melhora da mecânica ventilatória, uma melhora da força, você consegue ter uma maior capacidade pulmonar. Né? É isso que a gente espera quando a gente ganha força, né? E também resistência dessa musculatura. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente a evolução desse processo. E como que a gente fez o protocolo, né, para esse paciente? Esse paciente, né, ele é acompanhado no consultório, né? E a gente já acompanha ele durante 2 vezes na semana, né? Durante essas 2 vezes, a gente faz, né? Eu faço aqui o treinamento tanto de musculatura inspiratória quanto de musculatura expiratória. Né? A gente utiliza aqui, eu utilizo o Powerlift, né? Para treinamento de musculatura inspiratória é esse daqui, e para treinamento de musculatura expiratória a gente utiliza esse daqui, tá? E a gente faz isso durante 2 vezes por semana. Tá? Então, todo o treinamento dele gira em torno de 60 minutos por atendimento. Então, ele pratica aqui 120 minutos de exercícios semanais. Tá? Qual foi a carga que a gente iniciou? Eu iniciei com uma carga de 30 centímetros, né, 30% na verdade, tanto da PI quanto da PE, e semanalmente eu fui progredindo, né, mais 5% ali, de 5 a 10% por semana, incremental. Tá? Então, além do treinamento muscular respiratório, né, a gente fez aqui um trabalho de alongamento, de mobilidade, de força, de treinamento aeróbico, tá? Justamente para ele conseguir progredir. Né? Então, é algo combinado. E aí, para complementar, assim que eu vi que ele já tinha condições de fazer um exercício, né, a nível domiciliar, né, para complementar a nossa carga aqui de exercício aeróbico, eu criei algumas tarefas para ele domiciliares, né? E a tarefa para ele era, sábado e domingo, ele tinha que fazer uma caminhada. Tá? Essa caminhada tinha que ter, no mínimo,
40 minutos de caminhada. Então, era 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, tá? Então, de uma intensidade tolerável para ele, tá? E que ele conseguisse ali ter uma adesão. Então, um paciente bem regrado, que conseguia realmente ter uma boa aderência, ele teve 100% de comprometimento aí com as tarefas, e ele faz até hoje a tarefa de forma bem comportada, né? Aquele paciente comportado, tá? Então, ele teve uma excelente adesão a esse processo e a gente vem progredindo de acordo com o grau de melhora dele. Tá? Então, a gente teve aqui uma combinação, né? Então, tanto de treinamento muscular respiratório, né, de TME também, de força, aeróbica, alongamento, mobilidade, 2 vezes na semana, a gente continua fazendo isso, tá? E a partir da 6ª semana foi quando ele começou a fazer essas atividades a nível domiciliar, tá? Isso trouxe um aumento, né, da eficácia ali, melhora funcional na qualidade de vida desse paciente, né? E eu fui mostrando para ele que ele conseguia executar algumas tarefas, algumas atividades que para ele se tornou um pouco distante por conta desse declínio funcional que ele vinha sofrendo. E aí, olha a diferença, né? A primeira avaliação ali da API foi no dia 17/3, a segunda avaliação dia 14/4 e a última avaliação agora no dia 25/6. E olha como que a gente está aqui em relação ao valor predito, né? Então, aqui, ó, na primeira avaliação, a API dele era de 53. Então, correspondia ao quê? A 42% e a classificação grave. Na segunda avaliação, 82 centímetros de água, que corresponde a 65% do valor predito para ele. E aí a classificação dele já saiu de grave e foi para moderado. Então, aqui a gente teve um ganho de 29 centímetros de água, que corresponde a 23% de ganhos, né? Isso eu estou falando de um mês de tratamento, tá? Já na terceira avaliação, que a gente teve aqui uma diferença de 2 meses, né, da segunda avaliação para a terceira, ele saiu de 82 para 133 centímetros. Que isso, dentro do valor predito, ele ultrapassou o valor de normalidade. Então, ele já está aqui com 105,5% do que ele deveria ter. Então, ele está acima desse valor que ele deveria ter, né, dos 100%. Então, ele teve um ganho de 40,4%. Tá? Então, em centímetros de água, a gente está falando de 51 centímetros de água. Então, olha a diferença de ganho que esse paciente teve. No total, foram 63, mais de 63,5%. Tá? De ganho total. O total foram 80 centímetros de água de ganho, né? Então, esse paciente ele ganhou muita coisa. E aí, gente, olha a importância da gente fazer um tratamento bem estruturado, né? Que a gente consegue visualizar aqui em 3 meses de tratamento um ganho de uma forma absurda, né? De força para esse paciente. Isso vai refletir na funcionalidade dele, tá? E aí vamos progredir aqui. Quando a gente fala da PE, tá? Quando a gente fala da PE, a mesma coisa aqui, ó. A PE 73 centímetros de água, que corresponde a 54% do valor predito, ele estava dentro da classificação aqui moderada. Na segunda avaliação, ele saiu de 73, foi para 77,
centímetros de água, que corresponde a 57%. Então, aumentou 4 centímetros de água. Né? Que corresponde aqui a 3%. Já na terceira avaliação, ele saiu 77, foi para 113, que corresponde a 83,7% do valor previsto. E um ganho aqui de 36 centímetros de água, que corresponde a um ganho de 26,7% de ganho. No total, esse paciente e 40. Tá todo mundo aí? Tá? Continuando aqui. Então, esse paciente ganhou 40 centímetros de água, que corresponde a 29,7%. Então, esse paciente ele atingiu aí, né, um valor muito próximo da normalidade, né? Ele já está aumentando bastante aí a força de pressão expiratória máxima. Então, com isso, ele vai melhorar a tosse, uma tosse mais eficaz, melhor limpeza de vias aéreas, maior capacidade de gerar fluxo expiratório também. Tá? E aí, ó, vamos lá. Vamos falar da citometria pulmonar agora. Então, ó, na primeira avaliação, ele, na linha axilar, ele tinha aqui, ó, 2,5 centímetros de expansão. No processo tifoide, 2 centímetros. E na linha umbilical, 1,5. E aí, conforme a gente foi trabalhando todo o processo, né, toda a parte mecânica, de força, de musculatura ventilatória, ele, na segunda avaliação, ele já ganhou na linha axilar 6,5 centímetros de expansão, acima do valor que a gente quer esperado, né, do valor de normalidade. Já na região do processo tifoide, ele também ganhou, ele passou de 2 para 5. E na circunferência abdominal, ele fez o movimento ao contrário, né? Ele diminuiu ali 2 centímetros. Tá? Já na terceira avaliação, ele diminuiu um pouco a expansão da circunferência axilar, então foi para 5,5, mas ganhou na região do processo tifoide, que foi para 6,5. No geral, ele ganhou, ele consegue ter uma expansão maior na região torácica, que é o padrão ventilatório dele. Tá? E manteve ali menos 2 centímetros ali na região umbilical. Tá? E aí, quando a gente faz uma interpretação desses dados, né, a gente consegue ver que ele aumentou ali 120%, né, de melhora de expansão, principalmente na linha axilar. Então, a gente tem uma melhora da expansão que vai indicar, né, que indica uma recuperação da mecânica ventilatória desse paciente. Então, esse paciente está tendo uma mecânica, uma maior mobilidade da caixa torácica, que isso vai refletir numa maior capacidade de inspiração e de levar oxigênio para as musculaturas e para todo o corpo, obviamente. Né? Com isso, ele consegue ter um desempenho físico maior. Tá? E aí, quando a gente fala da força de musculatura periférica, olha que interessante, né? Esse paciente, ele saiu ali, né, na primeira avaliação de 30,1 quilograma,
peso, que corresponde a 58%. E aí ele evoluiu para 61% na segunda avaliação. E na terceira avaliação, isso da mão direita. Na terceira avaliação, ele saiu, né? Ele evoluiu, saiu de 61% e foi para 66,4% do que ele deveria ter. Já da mão esquerda, ele saiu de 70%, aí teve uma regressão ali, saiu de 70% foi para 69,9% na mão esquerda. E na terceira avaliação, ele saiu de 69,9% e foi para 72,2%. Tá? E aí um ponto-chave é que existe uma relação muito grande da força de musculatura periférica com alterações cardiovasculares. Então, quanto menor a força de musculatura periférica, maior o risco cardiovascular desse paciente. Tá? Então, a gente está conseguindo aqui tirar ele dessa zona de risco, né? Então, a gente precisa ainda trabalhar mais, melhorar. Ele está no processo de reabilitação, mas ele está em curva de melhora. Então, assim, na mão direita, ele aumentou, né, no total, 4,3 kg força, que corresponde a 8,4%. Da mão esquerda, ele aumentou 1 kg a força, que corresponde a 3,1%. Então, na curva de tempo, ele está melhorando. Tá? O que isso significa quando a gente faz a relação clínica? Uma melhor recuperação geral do condicionamento, né? Daquele descondicionamento muscular, então ele está melhorando, a melhor capacidade funcional periférica, uma resposta positiva ao treinamento de força de membros no geral. Tá? E uma redução da fraqueza sistêmica associada ao sedentarismo. Né? Então, esse ponto. E aí vamos fazendo toda a correlação. Né? Quando a gente fala do pico de fluxo expiratório, ele teve ali na primeira avaliação 45,3% do que ele deveria ter, que aí é um valor ruim, né, bem reduzido. Na segunda avaliação, 48,4%, e aí ele teve um ganho ali de 30, né, litros por minuto, que corresponde a 3,1%. E na terceira avaliação, ele, né, saiu ali, na verdade, ele saiu de 463 para 460, que teve uma pequena redução para 48,1%. Tá? E aí, vamos lá, né? Apesar dessa última avaliação ele ter reduzido ali 0,3%, a curva dele, quando a gente avalia no geral, é a curva de subida, de melhora, apesar desse pequeno declínio aqui, quando a gente fala do pico de fluxo. Tá? Mas, no geral, ele teve um aumento de 6,2%, né? Nesses últimos 3 meses. E aí, quando a gente avalia tudo isso, a gente vê que esse paciente ele vem aumentando a força expiratória, de musculatura expiratória. Né? Tem uma melhora da dinâmica ventilatória, uma maior capacidade de gerar fluxo expiratório rápido, tá? Que isso vai trazer uma melhor efetividade da tosse de limpeza de vias aéreas. E aí, se esse paciente ele vier com uma complicação, tiver qualquer algo que esteja atrapalhando o fluxo respiratório, ele vai ter força para conseguir fazer essa limpeza de uma maneira mais fisiológica. Tá? Então, gente, quando a gente olha, né, para as múltiplas variáveis desse paciente, a gente vê que ele tem uma melhora simultânea. Então, ele melhorou a API, tá? Que estava ali ruim, foi para excelente, né? Ele melhorou ali 63,5%.
A PE, ele melhorou também 29,7%, foi muito bom. A expansão pulmonar, ele melhorou ali mais de 120%, que também é excelente. O pico de fluxo expiratório, ele também aumentou 6,2%, que também é muito bom. E a força de pressão palmar de mão direita, 8,4%, tá? E de mão esquerda, 3,1%. Então, a gente vê que esse paciente ele apresenta melhora de força de musculatura ventilatória, da dinâmica ventilatória também, e de força de musculatura periférica. Então, a gente tem, né, consegue visualizar que a terapia estruturada está sendo muito benéfico para ele. Ele está conseguindo ter uma boa evolução. Tá? Esse é o papel de você ter uma avaliação estruturada, né, de um protocolo estruturado de treinamento, né, de reabilitação, de treinamento muscular inspiratório e expiratório, que você vai ter uma melhora constante de todos os fatores. É importante esses fatores estarem andando junto. Obviamente, uns vão, né, ter vai depender do que você quer ali da terapia momentânea. Então, o meu foco inicial era melhorar a força de musculatura ventilatória para dar essa capacidade para ele, para mim conseguir melhorar o desempenho dele aeróbico e melhorar o desempenho dele de força. Então, a gente vai estruturando para conseguir ganhar tudo, mas tem sempre o foco de um ponto ou outro para a gente conseguir dar uma melhora mais para esse paciente. Tá? E aí, ó, além desses números de melhora funcional e de qualidade de vida, a gente teve aí a redução da dispneia, então a menor falta de ar em atividade do dia a dia, né? Uma melhor tolerância desse paciente ao esforço físico, tá? Na capacidade funcional, ele teve maior independência nas atividades do cotidiano, de autocuidado, tá? Uma possibilidade de realizar tarefas que antes ele não conseguia realizar por conta de cansaço, né, dessa dispneia que era intermitente, mas que em alguns momentos era em repouso, tá? E aí, obviamente, esse paciente tende a ficar mais na dele, mas não fazendo algo que gere um cansaço maior para ele. A gente conseguiu melhorar, então, essa capacidade funcional, uma melhora psicossocial, obviamente, né? Maior confiança, maior autoestima desse paciente, que também traz uma redução da ansiedade, né, relacionada ali à dispneia, e a gente tem um benefício sistêmico no geral. Então, a melhora de força, de musculatura periférica, um aumento da capacidade aeróbica global, tá? Então, quando a gente tem ali um treinamento muscular respiratório estruturado, né, ele não apenas melhora a variável fisiológica, mas ele vai transformar ali, no geral, a vida funcional e a qualidade de vida desse paciente. Tá? É o que a gente quer, o que a gente espera, o que o paciente quer também, espera e precisa, para ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, e aí o que a gente tem de evidência científica que vai corroborar com o que a gente está falando aqui? Né? Então, a gente tem aqui um artigo bem bacana que fala dos efeitos do treinamento muscular inspiratório e expiratório na reabilitação. É um artigo bem recente, um artigo agora de 2024, né? Para a memória, 2024, tá? É um artigo bem recente, bem bacana, e ele fala para a gente o seguinte, olha, o que a gente acha na literatura? Você tem um aumento da força, tá? Quando você aumenta a força, você tem um ganho, né, da PI e da PE desse paciente. Com isso, você também tem uma melhora da capacidade de exercício, maior tolerância ao esforço para esse
redução da dispneia, né, menor esforço e menor falta de ar, e um aumento da qualidade de vida, uma melhora da independência funcional desse paciente. Tá? Então, essa referência depois a Kailane vai mandar para vocês, tá? Keilane, desculpa, vai mandar para vocês aí, não sei se ela já mandou, mas vai mandar aí os artigos utilizados para a aula. Então, bem interessante, tá? Esse outro artigo aqui fala dos fundamentos fisiológicos, né, do treinamento muscular respiratório, também bem interessante, foi uma revisão das diretrizes de prescrição e otimização ventilatória. Ele fala da adaptação fisiológica. Então, quando você tem uma hipertrofia, você tem um aumento da espessura do diafragma e dos músculos intercostais, né? Então, você vai ter um remodelamento ali e uma transição das fibras do tipo 1, que traz uma maior resistência à fadiga para esse paciente. Também você tem uma atenuação ali do metábolo reflexo que retarda a redistribuição do fluxo sanguíneo, tá? E com isso ele preserva a perfusão periférica. E as diretrizes de prescrição, ela fala para a gente o seguinte, olha, você tem aqui, ó, você pode dar de 30% a 60% da PI e da PE máxima desse paciente. E você vai ajustando semanalmente, de acordo com a avaliação da percepção de esforço desse paciente. Né? Ele também fala para a gente que o ideal é que esse paciente ele treine de 5 a 7 dias por semana, tá? Mas dentro da nossa realidade, às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Ou porque o paciente não tem condições de adquirir o equipamento, né, para você prescrever, para ele treinar em casa, né? Ou às vezes também não tem condições de estar indo à sua clínica, seu consultório, ou ter atendimento diariamente. Então, a gente vai se adaptando e a gente vai ajustando ali a terapia de acordo com o que a gente tem no geral. Tá? E a duração ali de treino de musculatura inspiratória e expiratória, não do processo todo de reabilitação, gira em torno de 15 a 30 minutos diário, que é o tempo do paciente treinar, descansar, treinar, descansar, treinar, descansar. Tá bom? E a gente pode fracionar isso daí de acordo com a tolerância do paciente também. Tá? Então, a estrutura da prescrição, né, na prática clínica, na aplicação da prática, né, da nossa prática, a gente pensa o seguinte, olha, a gente precisa de uma avaliação, né, com foco no diagnóstico, né, estabelecimento das linhas de base daquele paciente, fazer uma determinação de uma carga, tá? Tanto de PI quanto de PE, então a carga inicial ali, e aí você pode iniciar com uma carga de 30% do valor obtido, tá? E aí depois você vai fazendo todo o incremento, tá? Na segunda parte, que é a parte da adaptação, que da primeira à segunda semana, o foco é aprendizado. Então, primeiro dia, avaliação. Primeira semana, semana de adaptação desse paciente. Então, você vai ter o aprendizado motor, a técnica para ele estar fazendo ali o processo de respiração, o uso correto do dispositivo, né? A carga que você vai estar dando, a intensidade, né? De leve a moderado, para você conseguir ter uma adesão ali desse paciente, não fazer com que aquela carga ali gere um desconforto ao ponto dele não querer fazer mais os exercícios, tá? Então, a gente precisa realmente dar uma carga que ter a sobrecarga, mas não gere um desconforto ao ponto desse paciente ficar desconfortável de não querer fazer mais a terapia, tá? Então, por isso a gente precisa avaliar caso a caso, né, para conseguir ali dar ter uma boa eficiência na terapia. Quando a gente fala de sobrecarga, né, e aí a gente está falando da terceira, né, para frente, até mais de 8 semanas, está falando um foco de hipertrofia, de ganho expressivo de força, né? Então, é quando você tem ali a progressão semanal,
tá? Até atingir ali 60% que você precisa ali na reavaliação e reajustar na próxima reavaliação. Tá, e a manutenção, quando a gente pensa aí em longo prazo, né? Preservação dos ganhos funcionais, né? E prevenção desse condicionamento físico que você ganhou e manter a carga de uma forma tolerada para redução da frequência aí também para 3 vezes por semana. E o que, que a gente tem que a gente nota, né? Que esse paciente, ele com um protocolo que foi aplicado com a frequência de 2 vezes por semana, né? Demonstrou que os resultados foram bem expressivos, né? É, mesmo com uma frequência reduzida aí, de frequência de atendimento, né? Mas o ponto importante é que ele teve uma boa adesão ao tratamento, né? E é uma boa adesão, com um protocolo estruturado, com a carga, com progressão adequada e bem estruturada, fez com que ele conseguisse ter ganhos expressivos no processo de reabilitação dele, tá? Então, esse conjunto fez com que esse paciente ele tivesse boas progressões, que isso está acarretando uma melhor qualidade de vida para ele, tá? Então, elementos chaves assim que a gente avaliou para ter um sucesso no treinamento, né? Na avaliação ali objetiva, PI, PE e pico de fluxo, né? E a avaliação da dinâmica de musculatura ventilatória, né? E aí a gente consegue ajustar isso, uma prescrição individualizada e segura para esse paciente. Uma sobrecarga contínua, um carga de 30% a 60% ali, para garantir o estímulo constante de adaptação fisiológica para esse paciente. Tá? Uma abordagem multimodal, com integração cinética de treinamento muscular inspiratório, expiratório, exercício aeróbico, exercício de força, alongamento, enfim, imobilidade para esse paciente, e uma boa adesão, né? Uma boa adesão ali no tratamento no geral. Então, o sucesso do caso clínico apresenta, né, que eu acabei de apresentar, ele demonstra uma combinação estruturada de 4 elementos, né, que teve uma transformação aí em todo o diagnóstico desse paciente, né, em todo o prognóstico, né, ele saiu de um prognóstico de limitação grave, né, com uma recuperação funcional muito expressiva para a qualidade de vida dele no geral, né? E aí, o que a gente precisa ter de cautela quando a gente fala de treinamento muscular inspiratório e expiratório, né? Contraindicações aí absolutas: pneumotórax não drenado, instabilidade hemodinâmica grave, hemoptise recente ou ativa, infarto agudo do miocárdio recente. Aí, quando eu falo recente, até 48 horas, 78 horas aí, desse paciente, tá? Aneurisma de aorta não corrigido também. E outras precauções e monitoramento que a gente precisa ter: bolhas enfisematosas, risco de ruptura, né? Com altas pressões aí durante treinamentos. Interromper se houver tontura de dor torácica ou de espinéia severa, súbita. Monitoramento, acompanhar ali a saturação, a frequência cardíaca durante todo o processo, a pressão arterial, a frequência respiratória também desse paciente e sensação subjetiva de esforço, tá? E fadiga muscular, ajustar a carga se houver fadiga prolongada aí pós-treino para esse paciente, né? E aí, o que a gente recomenda, né, para implementação? Então, uma avaliação criteriosa de todos esses pontos que a gente já falou, né, da PI, da PE, quando a gente fala de
de treinamento muscular, e do S-Índice, que é o equipamento da própria PowerBrift, tá? Mas pode utilizar a manuvacometria para estar fazendo esse processo, então PI e PE, e evitar o chutômetro, né? Fazer algo mais criterioso. Fazer reavaliações, né? A cada semana, preferencialmente, para você ajustar a carga ali. Fazer uma educação técnica, ensinar o padrão ventilatório para esse paciente, né? Dispositivo, aumento de carga, como ele operar ali todo o processo, e uma visão sistêmica. Então, que integre tanto o treinamento de musculatura respiratória, como treino de força, treino aeróbico, para você ter um ganho no geral. Isso para a gente, enquanto profissional. Para os pacientes, né, ele precisa ter ali uma adesão ao treinamento, né? Se for diário, aos horários ali, de preferência que o profissional prescreveu, uma higiene de lavar os dispositivos de forma semanal, né, para não trazer complicações respiratórias para esse paciente, que está falando de vias aéreas, então pode acumular gotículas ali no circuito, se ele não utiliza o equipamento for dele, né? Se for do profissional, o profissional já faz a limpeza, mas se utiliza com o paciente, ele utiliza com um bocal com filtro, então já elimina aí todo esse processo. Verificar sintomas, né, sinais e sintomas ali, se o tem tontura, dores, cansaço excessivo, ao profissional que está acompanhando, e persistir aí os resultados que vão estar aparecendo, tá? Uma boa aderência. Então, quando a gente está fazendo uma síntese do impacto do treinamento estruturado, a reabilitação respiratória não se resume a números, né? A gente recupera aí a autonomia, rompe dispneia, devolve a qualidade de vida para esse paciente, tá? Então, a gente precisa mostrar isso para o paciente, né? Então, de uma maneira bem clara e estruturada para esse paciente, tá? Então, a gente tem aí um ponto importante, que é a reversibilidade comprovada. Então, o paciente que tem fraqueza de musculatura respiratória menos grave responde rapidamente aí ao treinamento, com carga adequada, obviamente, né? Na avaliação, né, a gente precisa ter uma avaliação bem objetiva, que vai ser essencial para dosar a intensidade, a carga para esse paciente, e a sinergia multimodal, que a gente tem um maior impacto quando a gente fala de treinamento muscular respiratório combinado, né? Inspiratório e expiratório combinado ali com exercício aeróbico e exercício de força. A gente consegue fazer isso, tá? E é isso. Então, a reabilitação respiratória, gente, não é um evento, né? É um processo contínuo. Então, a gente precisa dessa continuidade de todo o processo para que a gente consiga chegar no alvo que a gente quer, que é a reabilitação desse paciente. Aqui são as referências que a gente utilizou durante, né, a montagem aqui do caso, enfim, das petições, tá? Muito obrigado, gente, muito obrigado a todos, tá? Quero deixar um convite aqui para todos, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer agora.